A resposta de Paulo não é uma resposta que... Ele não responde diretamente à pergunta, mas ele vai na atitude que está por detrás desse tipo de pergunta. Quando ele diz assim: quem é você para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Ou seja, ele não está respondendo, ele está indo na motivação, no que vem atrás. O que está atrás é uma pessoa que não se curva. Essa pergunta é originada de alguém que não se curva diante da soberania de Deus, que tem um conceito errado de quem é Deus e de quem Ele é. Alguém que acredita na sua autonomia, que acredita que Deus não pode fazer o que Ele quer, que Ele tem que simplesmente aceitar e acatar tudo aquilo que os homens decidem, e que Deus é injusto quando Ele dá uma coisa a um e não dá a outra, e quando Ele faz tudo isso porque quer e sem dar explicação, por que Ele se queixa? Então, o que Paulo está vendo aqui nessa pergunta não é tanto o mérito da questão, porque ela tem um certo mérito, é uma pergunta justa, pode ser feita, mas ele vê a atitude por detrás. Aqui ele entra na atitude. Quem é você para discutir com Deus? E aí ele usa uma metáfora que é tirada também do Antigo Testamento, está lá no profeta Jeremias. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Como se dissesse ao homem: ponha-se no seu lugar. Você é uma criatura. Você é limitado. O Deus que lhe fez é infinito. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Como é que você pode questionar a Deus? Pode a criatura questionar o Criador? E ele expande a metáfora agora para a figura do oleiro. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outros para desonra? O oleiro pega uma massa de barro. Naquele tempo, né, o oleiro trabalhava com aquela máquina que até hoje, né, aquilo era feito no pé, girava, ele colocava o bolo de massa ali, e aí ele dava a forma que ele queria, a massa que sobrava, ele pegava e dava a forma que ele queria, fazia um outro vaso. O primeiro vaso poderia ser um vaso de flores. O outro vaso poderia ser um vaso para colocar lixo. Vieram da mesma massa, mas Deus deu a eles propósitos distintos. Um vaso para honra, que vai ser colocado na sala, cheio de flores, vai embelezar, vai trazer o seu perfume a todos que entrarem. O outro vai ficar no canto, é um vaso onde vai ser jogado lixo e tudo mais, um vaso para desonra. Eu usar a palavra pinico, mas é muito pesado, né? Eu preferi usar lixo, vaso para lixo aqui. Veio do mesmo barro, mas a intenção do oleiro, o propósito do oleiro, é que deu funções distintas e destinações diferentes para aqueles dois vasos que foram tirados do mesmo bolo de massa. Paulo usa exatamente essa figura para dizer que Deus, da massa da humanidade, Ele faz vasos para honra e vasos para desonra. E Ele faz, veja só que a diferença aqui. Ele diz primeiro que Deus tem o direito de fazer isso, verso 21. Não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem. Ele tem o direito de fazer isso. Deus tem o direito de fazer isso porque Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. Verso 22, Paulo dá agora a explicação que ele não tinha dado a princípio. Ele primeiro foi na intenção, agora ele vai dar a explicação. O que diremos? Qual vai ser a nossa argumentação? Qual vai ser a nossa reação? Se Deus, e aqui ele vai dizer porque é que Deus faz vasos de ira, ou vasos para desonra. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição. A razão pela qual Deus fez vasos para um uso desonroso é que Deus queria mostrar a sua ira em castigar pecados. Os vasos preparados, os vasos de desonra preparados para a perdição, são aqueles homens que Deus deixou andarem, aquelas pessoas que Deus deixou na sua soberania, que Deus não exerceu misericórdia e até endureceu,
aqueles em quem Deus não quis exercer misericórdia e que, portanto, vão andar nos seus caminhos errados, vão cometer os seus próprios pecados, vão ser incrédulos, vão voluntariamente rejeitar a Deus e Deus não vai exercer misericórdia com eles, porque Deus quer mostrar a seriedade do pecado e a sua justiça e a sua ira em castigar o pecado daqueles homens. Às vezes o problema é que nós pensamos que Deus é só misericórdia e que, portanto, Ele fez um plano de salvação para salvar o mundo todo, porque Ele queria mostrar a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. E a gente esquece que Deus é santo e que Ele quer revelar não somente a sua misericórdia, mas Ele quer revelar a sua santidade, a sua justiça e a sua ira. Por isso que Ele não salvou, Ele não deu a sua misericórdia à humanidade toda, mas Ele deu a quem Ele quis dar. Nesses em quem Ele revela a sua misericórdia, esses são vasos para a glória de Deus, o que Ele chama de vaso de honra, que na eternidade serão exemplos ou o reflexo da misericórdia e do amor de Deus em salvar pecadores, enquanto que os que se perdem, eles estarão mostrando a ira de Deus sobre aqueles que cometem o pecado, não se arrependem e andam nos seus próprios caminhos e recebem o que é justo pelos seus pecados. Essa é a explicação que Paulo diz aqui. Deus então preparou, esses foram preparados para a perdição pelos seus próprios pecados. Deus os suporta com muita paciência para não destruí-los logo aqui e agora, enquanto que os outros, nos quais Deus a conhecer as riquezas da sua glória, são vasos de misericórdia que Deus preparou para a glória de antemão. De antemão. Essa é a resposta de Paulo. Vamos seguir a sequência. Deus abandonou Israel. A palavra de Deus falhou. Resposta de Paulo, não, porque o pacto de Deus, a aliança com Deus, não são com os descendentes biológicos da nação de Israel, mas é com o descendente espiritual, é com o remanescente fiel. Esse é que são os verdadeiros filhos de Abraão, filhos de Isaque e de Jacó. É com estes que Deus vai manter a sua palavra, e tudo que Deus prometeu, Deus vai dar mais a eles. Mas Deus então é injusto, porque da descendência de Abraão, Ele escolheu Isaque, Ele escolheu Jacó, e deixou de lado Ismael e deixou de lado Esaú. Resposta de Paulo, não, Deus não é injusto, porque Ele é soberano, Ele exerce a sua misericórdia com quem Ele quer, e Ele endurece a quem quer. Mas então por que Deus está reclamando? Por que você está perguntando isso? Você não está vendo o seu lugar, não? Você é criatura, Ele é criador. Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser. E Ele quis mostrar a sua glória, por isso que Ele fez tudo o que há. Por isso que existe alguma coisa em vez de nada. Deus fez tudo para a sua glória, e essa glória é mostrada na sua santidade, na ira e no castigo do pecado, e mostrada na sua misericórdia, na salvação de pecadores como vocês e como eu. E aí agora Ele fecha do verso 24 até o verso 29, dizendo que esse é o verdadeiro povo de Deus, judeus e gentios que foram chamados pelo Evangelho. Esse é o verdadeiro descendente de Abraão, ou seja, gentios como nós, brasileiros, que cremos no Senhor Jesus, nós é que somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Nós somos os descendentes de Isaque, os descendentes de Jacó. É conosco que Deus deu a aliança, nos deu o culto, nos deu a promessa. A igreja cristã verdadeira, essa é a continuidade do povo de Deus do Antigo Testamento, começando lá desde Adão até os nossos dias, passando por Abraão e assim por diante. Olha como Paulo prova isso no verso 24. Primeiro no verso 23 ele falou dos vasos de misericórdia. Aí ele diz no verso 24, os quais somos nós. Eu, Paulo, que estou escrevendo, e vocês, igreja de Roma, a quem Deus chamou. Quando a Bíblia fala que Deus chama, é diferente de convite, viu? Diferente de convite. No convite você pode aceitar ou não. Mas na Bíblia, quando diz que Deus chama, chama eficazmente. Ele chama e a pessoa vem. É diferente, não é? Alguns acham que Deus convida. Sim, há um convite geral de Deus para a humanidade, mas Ele chama o eleito. E o eleito vem.
Ele chama, Deus chamou não só de entre os judeus, mas também de entre os gentios.